O que queremos saber é para quais valores de x, y é positivo e para quais valores de x, y é negativo. Os valores de x que separam os y positivos dos y negativos se obtém quando y igual a zero, ou seja, log de x na base a igual a zero. Portanto, y muda de sinal quando x for igual a 1. Veremos inicialmente no caso em que a está compreendido entre 0 e 1. Nesse caso, y é positivo para x entre 0 e 1. E y é negativo para x maior que 1. Em seguida, veremos para o caso em que a é maior que 1. Nesse caso, y é negativo para x entre 0 e 1. E y é positivo para x maior que 1. Chamamos de inequação logarítmica qualquer uma dessas quatro desigualdades. E resolvemos as inequações logarítmicas dessa forma. Como a base 2 é maior que 1, a desigualdade entre os logaritmandos é a mesma desigualdade entre os logaritmos. Impusemos ainda a condição de que os dois logaritmandos sejam maiores. A desigualdade dupla anterior se desmembra nessas outras duas desigualdades, em que a solução é essas duas desigualdades, cuja intersecção resulta em x maior ou igual a 2. Como a base 1/3 é menor que 1, a desigualdade entre os logaritmandos é inversa da desigualdade entre os logaritmos. Impusemos ainda a condição para que os dois logaritmandos sejam positivos. A inequação dupla anterior se desmembra nessas outras duas inequações, em que a solução é essas duas desigualdades, cuja intersecção resulta em x entre 4/3 e 6. Como a base é maior do que 1, a desigualdade entre os logaritmandos é a mesma desigualdade entre os logaritmos. Impusemos ainda a condição de que os dois logaritmandos sejam positivos. A inequação dupla anterior se desmembra nessas outras duas inequações, em que a solução é essas duas desigualdades, cuja intersecção é x maior que 2. As inequações logarítmicas também podem aparecer como qualquer uma dessas quatro desigualdades, que se resolvem dessa forma. Como a base é maior que 1, aplicamos a definição dos logaritmos, mantendo a desigualdade. Impusemos ainda a condição para que o logaritmando seja positivo.
Efetuamos a potência indicada. Adicionamos 2 aos 3 membros da desigualdade. Dividimos os 3 membros da desigualdade por 2. E chegamos a essa desigualdade como solução da inequação. Como a base está entre 0 e 1, aplicamos a definição de logaritmo invertendo a desigualdade. Impusemos ainda a condição para que o logaritmando seja positivo. Efetuamos a potência indicada. Desta vez, optamos por desmembrar a desigualdade dupla nessas outras duas desigualdades, em que a solução é essas duas desigualdades, cuja intersecção resulta em x entre 1 e 2, 2 incluso. Aplicamos a definição de logaritmo levando em conta as duas possibilidades para a base x. Escrevemos as duas inequações dessa forma mais conveniente. A equação do segundo grau relativo à inequação bola x tem por raízes menos 1 e 3. Mantivemos a condição x maior que 1. Esse é o intervalo solução da inequação do segundo grau. E esse é o intervalo solução de x maior que 1. E esse é o intervalo intersecção dos dois intervalos anteriores. A equação do segundo grau relativo à inequação bola mais tem as raízes menos 1 e 3. Mantivemos a condição x entre 0 e 1. Esses são os intervalos correspondentes à inequação do segundo grau. Esse é o intervalo correspondente à desigualdade x entre 0 e 1. E a intersecção entre os dois intervalos anteriores é vazia. Portanto, a solução da inequação se resume no intervalo da relação 1 do slide anterior, ou seja, x entre 1 e 3, 3 incluso. Aplicamos a definição de logaritmo levando em conta as duas possibilidades para a base x. Escrevemos as duas inequações dessa forma mais conveniente. A equação do segundo grau relativo à inequação bola x tem por raízes menos 1 e 3. Mantivemos a condição x maior que 1. Esses são os intervalos correspondentes à inequação do segundo grau. E esse é o intervalo solução de x maior que 1. E esse é o intervalo intersecção dos dois intervalos anteriores. A equação do segundo grau relativo à inequação bola mais
tem as raízes menos 1 e 3. Mantivemos a condição x entre 0 e 1. Esse é o intervalo solução da inequação do segundo grau. Esse é o intervalo correspondente à desigualdade x entre 0 e 1. E esse é o intervalo intersecção dos dois intervalos anteriores. Portanto, a solução da inequação é dada pela reunião entre parênteses 1 e parênteses 2, ou seja, x real tal que x está entre 0 e 1, ou x maior ou igual a 3. Aplicamos a definição de logaritmo e chegamos a esse resultado para x. Aplicamos a definição de logaritmo e chegamos a esse resultado para x. Aplicamos a definição de logaritmo impondo a condição para a existência da base. E chegamos à equação do segundo grau, cujas raízes são menos 1 e 3. Menos 1 não convém, porque não satisfaz a condição de existência da base. Aplicamos a definição para o logaritmo na base 3. Efetuamos a potência indicada. Adicionamos 2 nos dois membros da igualdade. Aplicamos a definição para o logaritmo na base 2. Efetuamos a potência indicada. E chegamos a esse resultado para x. Aplicamos a propriedade operatória número 1. Aplicamos a definição de logaritmo. Efetuamos as operações indicadas. E chegamos a essa equação do segundo grau. E encontramos essas duas raízes. A raiz menos 2 não convém, pois torna negativos os logaritmandos.